Congresso vota diretrizes orçamentárias para 2019. Procuradora-Geral pede investigação sobre desembargador que mandou soltar o ex-presidente Lula. Ministra do STJ nega 143 habeas corpus padronizados em favor de Lula. O Exército faz operações simultâneas em favelas no Rio de Janeiro. Vídeo mostra tensão no resgate de meninos em caverna na Tailândia. 2 homens escapam da morte em uma praça de pedágio no Mato Grosso. Aproveitar promoções em atacarejos pode ser uma boa ideia para driblar a inflação. A Inglaterra vê o sonho adiado na Copa e a alegria da Croácia se espalha até no Brasil. O Jornal das 22 já começou. Olá, muito boa noite. Boa noite. Os médicos tailandeses exibiram hoje as primeiras imagens dos meninos no hospital após serem resgatados da caverna. Depois de passar mais de 15 dias de olho numa caverna, as atenções da Tailândia agora se voltam para o hospital Chiang Rai. É aqui que estão os 12 meninos e o treinador de futebol que viraram heróis nacionais depois de sobreviver mais de 2 semanas em uma caverna inundada. Eles passam bem. O grupo deve ficar internado entre 7 a 10 dias e depois vão para casa e repousar por mais 30 dias. Estudantes vieram ao hospital para homenagear os jovens. Todos os meninos têm boa saúde mental. Isso se deve ao fato de que estavam juntos como um time, se ajudando. Também podemos dar crédito ao técnico que gerenciou a situação muito bem. Colegas de classe aguardam com ansiedade a volta dos meninos à escola. Principalmente Night, que foi comemorar o aniversário em uma expedição à caverna em uma aventura que podia ter terminado em tragédia. A primeira vez que Night entrar na sala de aula, vamos lhe dar um bolo de aniversário e alguns presentes feitos por nós. Vamos cantar para ele. Cada colega vai expressar seus sentimentos. A Tailândia e o mundo comemoram o sucesso da perigosa missão de resgate. O grupo foi retirado com segurança por mergulhadores estrangeiros e oficiais tailandeses, em uma operação que durou 3 dias. O trajeto de saída da caverna era tão perigoso que um mergulhador experiente tailandês perdeu a vida enquanto preparava o resgate. Centenas de pessoas da Tailândia e de várias partes do mundo uniram forças para salvar a vida do time de futebol juvenil que dividiu as atenções mundiais com a Copa do Mundo da Rússia. As autoridades tailandesas divulgaram as primeiras imagens da complexa operação de resgate dos 12 meninos e o treinador de futebol. Essas imagens mostram o complexo resgate dos 13 jovens presos por mais de 2 semanas em uma caverna inundada no norte da Tailândia. Este mergulhador, que foi o último a deixar a caverna, esclarece como foi a perigosa operação. Os meninos saíram da caverna em macas, como é possível ver nas imagens divulgadas hoje. A operação envolveu centenas de pessoas da Tailândia e de vários países do mundo que se uniram e tiveram sucesso na missão de salvar os jogadores e o treinador do time de futebol juvenil Javalis Selvagens. Os 12 meninos e o técnico estão em quarentena no hospital e já receberam a visita de familiares que puderam vê-los através de um vidro. Segundo os médicos, o estado de saúde física e mental do grupo é bom. Pelo menos 179 pessoas morreram em inundações e deslizamentos de terra provocados por chuvas na região oeste do Japão. As equipes de emergência ainda lutam para encontrar sobreviventes. Ainda há várias pessoas desaparecidas na maior tragédia provocada por um fenômeno meteorológico no Japão desde 1982.
O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe cancelou uma viagem a vários países da Europa e Oriente Médio para visitar as regiões afetadas. Os 75 mil policiais, bombeiros, soldados das forças de autodefesa e da Guarda Costeira fazem o possível para ajudar os afetados. As buscas e trabalho de limpeza continuam. As fortes chuvas registradas entre sexta-feira e domingo provocaram grandes inundações, ondas de lama e muitos danos, que deixaram vários moradores isolados, apesar das recomendações para que milhões de pessoas abandonassem suas casas. Cerca de 4.000 homens das Forças Armadas, da Polícia Militar e da Polícia Civil realizaram operações em diferentes regiões do Rio hoje. As ações aconteceram no complexo do Lins de Vasconcelos, na Zona Norte, nas comunidades do Pavão, Pavãozinho, Cantagalo, Babilônia e Chapéu Mangueira, na Zona Sul. O objetivo da operação é cercar as áreas, remover barricadas e cumprir diferentes mandados expedidos pela Justiça. Os militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica realizaram a primeira operação do Comando Conjunto nos morros Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, na Zona Sul. Segundo o coronel Carlos Sinelli, foram realizadas mais de 70 operações desde o início da intervenção. Entre as ações estão blitz em estradas, cerco a comunidades e operações em conjunto com a PM e a Polícia Civil. Pelo menos um homem foi detido para averiguação, mas nada foi encontrado. Os agentes ocuparam vários pontos estratégicos dos dois morros, obedecendo o mapeamento que foi feito pelos militares. Na última semana de votações no Congresso, parlamentares intensificaram o ritmo. O problema é que muitos projetos ameaçam piorar ainda mais a situação das contas públicas. Neste momento, a Câmara dos Deputados está votando a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A proposta que estabelece metas e prioridades do orçamento federal no próximo ano foi aprovada na Comissão Mista de Orçamento, que reúne deputados e senadores. O clima era de pressa entre deputados e senadores. Para tirar o recesso oficialmente, era preciso votar a proposta de lei de diretrizes orçamentárias. A chamada LDO estabelece metas e prioridades e orienta a elaboração do orçamento federal no próximo ano. Para ser votada em plenário, primeiro a proposta precisava passar pela Comissão Mista de Orçamento, que reúne deputados e senadores. O relator da LDO, senador Dalírio Beber, do PSDB, reiterou que elaborou um parecer mais duro para o orçamento de 2019 devido à crise econômica e fiscal que o país vive. Mas, após um acordo entre lideranças hoje pela manhã, o relator admitiu que poderia mudar o texto, reduzindo os cortes do governo de 10% para 5%, mas reafirmou a necessidade de se proibir novas contratações e o reajuste dos servidores públicos. Alguns deputados discordam do relator, alegando que o funcionalismo público não pode ser prejudicado e que o próximo governo ficará engessado para efetuar gastos e investimentos. Nós vamos manter o destaque do 92A, que é para com que o próximo governo tenha a liberdade de discutir se tem concurso público, se tem aumento salarial do servidor público, se resolve os planos de carreira, entendeu? Então nós não concordamos com isso. Senadores da base aliada do governo elogiaram o relatório. Ele tem que colocar no mesmo espaço, considerando um volume de recursos menor e uma demanda maior. E a habilidade dele é definir prioridades para que contemple o mínimo possível do ponto de vista político, mas olhando sempre o lado financeiro. Não adianta você dar um benefício que você não pode pagar. Esse é o exercício que ele habilmente teve que construir. Nesta quarta-feira, a Câmara aprovou o texto base da medida provisória, que estabelece pisos mínimos para o serviço de frete. Para concluir a votação, os parlamentares ainda precisarão analisar destaques, que são sugestões para alterar o conteúdo da proposta. A medida atende uma das principais reivindicações dos caminhoneiros para encerrar a greve que durou 11 dias e paralisou o abastecimento de bens e combustível no país. O texto não define o valor dos pisos. Caberá à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, calcular os pisos mínimos, levando em consideração o tipo de carga, a distância, os custos de pedágio e o preço do diesel. A emenda que concede anistia às multas aplicadas aos caminhoneiros foi apresentada pelo deputado Nelson Marqueselli, do PTB. No
entanto, o relator da proposta, deputado Osmar Terra, do MDB, costurou um acordo entre os partidos e anunciou em plenário, dizendo falar em nome do governo, que o presidente Michel Temer, ao sancionar o projeto de lei, irá vetar o trecho polêmico. As multas, elas foram, em princípio, elas foram bem aplicadas, no sentido de que era preciso não obstruir as estradas, não impedir o movimento. Porém, ocorreram fatos isolados não, até foi um grande número de caminhoneiros pequenos, só tinha um caminhão ou dois, e não conseguiam sair do bloqueio e que tomaram multa de 11 milhões de reais. Então isso de repente pode ser revisto. Na terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que liberou 1,2 bilhão de reais para as ações relacionadas à intervenção federal na área de segurança pública do Rio de Janeiro. O texto segue para análise do Senado. Os deputados também concluíram a apreciação do projeto, que viabiliza a privatização de 6 distribuidoras de energia controladas pela Eletrobras. E também foi aprovada a isenção do pagamento da conta de luz para famílias de baixa renda. Durante a sessão, o presidente da Casa, Rodrigo Maia do DEM, anunciou que foi firmado um acordo com líderes de não votar este ano o projeto sobre a privatização da Eletrobras. A proposta foi enviada pelo governo em janeiro. A previsão era de arrecadar cerca de 12 bilhões de reais, que ajudariam no controle do rombo fiscal, este ano avaliado em 159 bilhões de reais. O Senado também aprovou na terça projetos que ameaçam piorar a situação das contas públicas. Um deles beneficia micro e pequenas empresas que não estavam pagando os impostos em dia e que foram excluídas do Simples Nacional. Pelo texto, essas empresas poderão retornar ao Simples se aderirem a um programa para regularizar as dívidas que já está em vigor. A medida favorece 470 mil empresários. Senadores restabeleceram o benefício fiscal ao setor de refrigerantes. Esse projeto aprovado vai contra uma decisão do governo tomada no meio da greve dos caminhoneiros para arrecadar 740 milhões de reais, dinheiro que era para bancar parte da queda do preço do óleo diesel. Os ministros do Tribunal de Contas da União decidiram não emitir um parecer contrário ao acordo de leniência firmado pelo governo federal com a empreiteira Odebrecht. A área técnica do TCU havia recomendado a paralisação do acordo, mas o plenário do tribunal rejeitou a sugestão. Técnicos do órgão ficaram insatisfeitos por não terem participado das negociações do governo com a empresa. Eles alegavam que o tribunal já possui processos de fiscalização sobre contratos da Odebrecht suspeitos de irregularidades e, por isso, deveriam ter sido ao menos consultados. O acordo de leniência foi anunciado na segunda-feira. A Odebrecht se comprometeu a pagar 2 bilhões e 700 milhões de reais com compensações para os cofres públicos. A empreiteira está envolvida na Operação Lava Jato por ter participado do esquema de propina em contratos da Petrobras. 78 executivos da empresa que fizeram delação premiada admitem crimes praticados na relação com políticos e com o poder público. A chamada delação do fim do mundo revelou o nome de centenas de parlamentares que teriam recebido propina ou dinheiro para o Caixa 2 de campanha. O caso também abalou governos de outros países da América Latina. A Odebrecht diz que reconheceu os erros e está colaborando com a justiça. E veja a seguir, presidente do STJ nega 143 pedidos para libertar o ex-presidente Lula. E ainda, a Procuradora-Geral da República pede abertura de inquérito contra desembargador que quis soltar Lula. A presidente do Superior Tribunal de Justiça continua a negar pedidos de liberdade para o ex-presidente Lula. Só hoje foram mais 143. Na terça-feira, Laurita, além de negar pedidos, também fez duras críticas ao desembargador Rogério Favretto, pivô da guerra de decisões em torno da liberdade de Lula no último domingo, que acabou com a decisão do TRF4 de deixar o petista preso na sede da Polícia Federal em Curitiba. De acordo com a presidente, as petições seguiam um padrão e ocuparam rapidamente vários funcionários do STJ. A magistrada afirma que a maior parte dos pedidos são de pessoas que não fazem parte da defesa técnica de Lula.
Ela explica que todo cidadão pode fazer um pedido à justiça, mas o habeas corpus não seria o meio mais adequado e que a decisão de que o ex-presidente cumpra a pena já foi determinada pelo Superior Tribunal e pelo STF. Ainda há um pedido da Procuradoria-Geral da União para que a presidente do STJ decida de quem será a competência de analisar os pedidos de liberdade de Lula após a série de discordâncias entre os desembargadores do TRF4. A Procuradoria-Geral da República quer que apenas o Supremo Tribunal Federal possa analisar habeas corpus relacionados a Lula. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou hoje ao Superior Tribunal de Justiça um pedido de abertura de inquérito judicial para investigar o desembargador do Tribunal Regional da 4ª Região, Rogério Favretto, pelo crime de prevaricação. No último domingo, Favretto mandou soltar Lula e depois de uma batalha de decisões judiciais durante o dia, o ex-presidente permaneceu preso por uma decisão do presidente do TRF4, Thompson Flores. Dodge também enviou ao Conselho Nacional de Justiça uma reclamação disciplinar pedindo a condenação do desembargador por infração disciplinar. Para a Procuradora-Geral, há evidências de que o magistrado agiu movido por sentimentos e interesses pessoais. Segundo Raquel Dodge, Rogério praticou uma sucessão de atos dolosos, contrários a regras processuais que ele bem conhecia, com o propósito de colocar a todo custo o ex-presidente Lula em liberdade, impulsionando sua candidatura à presidência da República. Dodge afirma que a conduta de Favretto revela um episódio atípico e inesperado que produziu efeitos nocivos sobre a credibilidade da justiça e sobre a rigidez do princípio da impessoalidade. Raquel Dodge afirma ainda que a escala de plantão do TRF4 foi publicada no mês anterior, no dia 13 de junho, indicando que Rogério Favretto estaria trabalhando no dia 4 de julho. O habeas corpus foi protocolado segundo a Procuradora-Geral de modo que o representante Favretto exercesse a jurisdição plantonista de forma ininterrupta até às 11 horas da segunda-feira. Do contrário, uma decisão poderia ser revista pelo juiz natural da causa, o relator João Gebran Neto. Dodge chama a impetração do habeas corpus de ato orquestrado meticulosamente para, em detrimento da lei vigente, alcançar a soltura do réu, que havia sido negada pelas vias processuais lícitas e competentes. Caso o inquérito seja aberto, Dodge afirma que devem ser ouvidos pela Justiça os autores do habeas corpus, deputados do PT, o próprio desembargador Rogério Favretto e ainda todos os que interagiram por telefone com o desembargador ou servidores à sua ordem no dia 8 de julho de 2018. No Conselho Nacional de Justiça, a pena para esse tipo de infração disciplinar é a aposentadoria compulsória do magistrado. A assessoria do TRF4 disse que o desembargador só vai se manifestar ao longo do processo. O pente fino do governo federal no INSS cortou 423 mil benefícios e gerou uma economia superior a 9 bilhões de reais para os cofres da União. Muitas irregularidades foram encontradas em quase 2 anos. 8 em cada 10 auxílios-doenças analisados foram cancelados. O governo vem realizando um verdadeiro pente fino nos benefícios concedidos pelo INSS. Ao todo, serão revistos 1.550.000 casos. 1 milhão é referente a aposentados por invalidez e os demais são beneficiários de auxílio-doença. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, desde o início da revisão, em agosto de 2016, já foram feitas 764 mil perícias. E até agora, 423 mil benefícios foram cancelados, gerando uma economia de 9 bilhões e 600 milhões de reais para os cofres públicos. Os cidadãos afastados do trabalho por algum problema de saúde são os que correm maior risco. 8 em cada 10 auxílios-doença analisados foram cancelados. As revisões se intensificaram neste ano. Do total, 500 mil perícias ocorreram apenas nos últimos 4 meses.
Por isso, quem recebe algum valor da Previdência Social precisa ficar atento. Podem ser convocados os segurados que recebem auxílio-doença ou benefício por incapacidade há mais de 2 anos e nesse período não passaram por nova perícia. Quem se aposentou há mais de 2 anos está fora do pente fino. O objetivo do governo é poupar até o fim do ano mais de 15 bilhões de reais. Milhares de venezuelanos continuam deixando o país, fugindo da grave crise política e econômica. E o número de refugiados não para de crescer. Segundo a Polícia Federal, mais de 16 mil venezuelanos pediram refúgio em Roraima apenas nos primeiros 6 meses deste ano. A Venezuela enfrenta uma grave crise. A política local tem sido muito questionada e a economia do país está afundando. O Fundo Monetário Internacional prevê que a hiperinflação ultrapasse 13.800% este ano, enquanto os deputados da oposição estimaram que o índice poderia ser de pelo menos 300.000%. Viver nessas condições tem sido impossível para muitas famílias, e a solução tem sido buscar refúgio nos países vizinhos. Milhares de venezuelanos escolheram o Brasil. Em alguns casos, caminham dias carregando poucas mudas de roupa e quase nenhuma comida em busca de uma vida melhor. Segundo a Polícia Federal, nos primeiros 6 meses do ano, mais de 16 mil pessoas pediram refúgio no posto de Roraima. O número já é 20% maior do que o registrado em todo o ano de 2017. O recorde de pedidos foi no mês de maio, quando o país foi às urnas e o presidente Nicolás Maduro foi reeleito. Naquele mês, foram 4.054 solicitações. O Exército Brasileiro calcula que 416 pessoas cruzam a fronteira diariamente. Ainda não há números precisos sobre a quantidade de venezuelanos vivendo no estado, mas um levantamento da Prefeitura de Boa Vista apontou que só na capital há 25 mil venezuelanos, o equivalente a 7,5% da população local, que é de 332 mil habitantes. O governo brasileiro já se comprometeu a acolher essas pessoas e também ofereceu ajuda ao país vizinho. Mas, até agora, as autoridades venezuelanas continuam ignorando as ofertas internacionais e acusam os Estados Unidos pela grave crise no país. 2 ocupantes de uma motocicleta quase foram atropelados em uma praça de pedágio na BR-163 em Sorriso, no Mato Grosso. A imagem é impressionante. A câmera de segurança gravou o acidente. A dupla se aproxima da cabine e o garupa separa o dinheiro para pagar o pedágio. Nesse momento, o piloto olha para trás e vê o caminhão desgovernado. A dupla escapa do atropelamento por muito pouco. A concessionária Rota do Oeste informou que o motorista da carreta parou logo à frente e foi identificada uma pane em uma mangueira que resultou na perda do freio. Ninguém ficou ferido. E veja a seguir, Dourados, no Mato Grosso do Sul, registra a menor temperatura do ano. E ainda, fazer compra no atacarejo pode ser uma boa ideia para driblar a inflação. Uma massa de ar frio continua derrubando as temperaturas nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. São Paulo teve mais uma madrugada fria hoje. Os termômetros registraram 7 graus na zona norte da capital paulista. Segundo o CGE, outras regiões da capital paulista também registraram temperaturas baixas. Apesar das baixas temperaturas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a média registrada na cidade de São Paulo é de 9,8 graus e não contabiliza a madrugada mais fria do ano. O recorde continua sendo de maio, quando a capital paulista marcou 9,3 graus. Segundo o CGE, a quinta-feira começa com poucas nuvens e probabilidade de formação de nevoeiro nas primeiras horas. Até o fim da manhã, a névoa se dissipa e o sol passa a predominar, diminuindo a sensação de frio. As temperaturas registram queda também nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.
Em 8 cidades catarinenses foram registradas temperaturas de até 1 grau. Dourados, no Mato Grosso do Sul, registrou hoje a menor temperatura do ano. E esse frio todo veio com geada. O fenômeno atingiu também outras cidades do estado. Dourados amanheceu hoje coberta de gelo. A mínima foi registrada às 6h14 da manhã, quando os termômetros marcaram 4,3 graus. De acordo com a estação meteorológica da Embrapa Agropecuária Oeste, é a mais baixa do ano no município. A nossa região aqui, o sul do estado, ele tem em média a ocorrência de 4 geadas por ano, a maioria de intensidade fraca. O mês de julho é o mês que tem mais possibilidade. Metade das geadas que ocorrem no mês de julho. Então, faz parte do nosso clima. E a queda na temperatura veio com geada. Além do campo, da grama e dos parques, os veículos amanheceram assim, com camadas de gelo. Por volta das 7h20 da manhã, a temperatura subiu, mas nem tanto. No centro da cidade, o termômetro marcava 8 graus. O sol apareceu, porém não foi suficiente para aquecer os douradenses. Tem que se proteger, né? Passar sempre um batonzinho de cacau para poder a boca não rachar, se proteger bastante, porque está muito frio. Tive que sair cedo na rua, peguei o frio de 4 graus na rua. Então foi com muita blusa e de noite muito cobertor. Eu dormi com 4 cobertas, luva, 3 blusas de frio e 2 meias e 2 calças. As geadas também atingiram pelo menos outras 11 cidades de Mato Grosso do Sul. Em Rio Brilhante, que fica a 160 quilômetros da capital Campo Grande, por exemplo, a sensação térmica chegou a 5 graus negativos. A frente fria chegou no início desta semana ao estado, acompanhada de uma massa de ar polar fria e seca, que derrubou as temperaturas sem trazer chuva. Em Dourados, por exemplo, não cai uma gota de água sequer há 28 dias. E nesse frio, o jeito é sair de casa bem agasalhado. Casacos, toucas se tornam aliados essenciais na hora de se aquecer. Até mesmo os animais, como este cavalo, sofrem com as baixas temperaturas. Por outro lado, tem aves que não parecem estar assim tão preocupadas, como estas pombas, que desfilavam tranquilamente pela Praça Antônio João, a principal da cidade. A inflação para a terceira idade cresceu mais que a do resto da população. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia. Em 12 meses, o índice da inflação para a terceira idade acumula alta de 5,14%. Já o indicador do restante da população ficou em 4,43%. O que mais pesou no bolso do brasileiro nesse período foi o aumento da tarifa de eletricidade residencial, laticínios e medicamentos em geral. E a produção industrial brasileira continua em baixa. Os bloqueios de estradas em todo o país promovidos por caminhoneiros fizeram a indústria nacional amargar resultados negativos. A produção regrediu ao nível de 2003, quando estava no patamar mais baixo da série histórica, iniciada em 2002. Em São Paulo, o maior parque industrial do país, o recuo foi de 11,4%. As perdas foram verificadas em 14 dos 15 estados pesquisados e o setor que mais sofreu foi a fabricação de veículos, com uma queda de 32%. A Agência Nacional do Petróleo lançou um sistema que permite que os postos publiquem voluntariamente os preços cobrados pelos combustíveis. Os consumidores poderão pesquisar por produto, CNPJ, nome e endereço do estabelecimento. O objetivo da ANP é dar mais transparência e proporcionar uma ferramenta de consulta para a população. Os dados são de responsabilidade do posto revendedor. Para fazer uma consulta, basta acessar o site www.anp.gov.br e acessar o Infopreço. Você sabia que dá para fazer seu dinheiro valer mais no atacarejo, que é aquele supermercado que vende no varejo e no atacado? Isso é possível. Aproveitar promoções para comprar mais pagando menos pode ser uma boa ideia para driblar a inflação. No carrinho de compras da Miriam tem vários produtos repetidos. Isso não quer dizer que ela vai consumir tudo num só mês. A estratégia é comprar mais
pagar menos e fazer um estoque na casa dela. Eu revezo, se eu levei pacote de feijão e de arroz no mês passado, esse mês eu não levo, eu levo as coisas pequenas e no próximo mês aí eu volto aí comprando. Então eu não compro como eu comprava antigamente. A ideia veio da filha. O novo hábito já dura 3 meses. Tempo suficiente para perceber que foi um bom negócio trocar o mercado comum pelos atacarejos. Tem que fazer assim para economizar. Eu economizo muito. Às vezes sobra. Mês passado sobrou R$30 no meu vale review. Eu fui comprar carne com o que sobrou e eu comprei tudo o que precisava. Aí hoje eu vim pegar os pequenos, que é o que falta para minha casa. Ainda vai sobrar ainda. Tem que saber usar o dinheiro? Tem que saber economizar e saber usar o dinheiro. E muito. Para o Ailton, essa prática já faz parte da rotina dele. Tem algumas coisas que compensa e geralmente quem tem família compra mais item. Então aqui você comprando 3, 6 tem mais desconto. O leite é um dos itens mais procurados nos atacarejos. Isso porque uma caixa com 12 litros já é considerada venda no atacado. E com isso, a economia de uma caixinha chega a 20 centavos. Parece pouco, mas em grande quantidade faz uma baita diferença. A economia por caixa chega a R$ 2,40. Isso sem falar no desodorante, detergente, enfim, dá para levar tudo pagando menos. Nós tínhamos apenas um foco maior no transformador. Hoje a gente já tem a dona de casa vindo para a gente justamente pela qualidade e pela vantagem na economia que faz no nosso preço. Nós temos itens a partir com preço unitário, como se fosse formato de varejo, e temos a partir de 3 unidades que acabam agregando também o valor menor para o consumidor final. Para a educadora financeira Maiara Xavier, fazer compras por atacado é uma excelente forma de economizar. Dá para fazer bom uso desses lugares, como comprar em atacado, em grande volume, coisas que não vão estragar. E de acordo também com a necessidade da família. Tem que ter atenção e cuidado, porque as pessoas têm muito essa coisa, promoção, barato, leva 20, paga meio, essas coisas assim. O que acontece? Acaba se empolgando, leva o volume, coisas que não vão usar. Mas tem um detalhe, levar crianças no supermercado ou fazer compras com fome pode fazer o lucro se transformar em prejuízo. Mercado é para incluir numa rotina saudável, que você vá o mais preparado possível. Faz um lanchinho antes, deixa as crianças em casa, ou se não tem como não levar as crianças, educá-las para isso também. As férias escolares estão aí, o grande dilema de muitas famílias é saber o que fazer com as crianças. Você vai conhecer agora algumas formas de ocupar o tempo dos pequenos e também aprender uma receita que vai divertir a garotada. Quem tem criança pequena está com um grande desafio pela frente: encontrar alguma atividade para ela durante as férias escolares, em especial essas de julho, no inverno, que limitam bastante as opções. E a maioria dos pais tiram férias do trabalho no fim do ano, deixando a tarefa ainda mais complicada. O maior desafio para as famílias nessa época do ano é conseguir ocupar o tempo ocioso das crianças. É aí que entram as colônias de férias e, principalmente, a criatividade dos pais para poder oferecer uma boa diversão para os filhos. Várias escolas privadas oferecem a opção de colônia de férias, onde a garotada, além de interagir com outras crianças, se divertem bastante o dia todo. Quando as crianças vêm para uma colônia de férias, elas vêm para receber informações, histórias e brincadeiras diferentes. Essa empresária do ramo diz que a família que não tem condições de pagar uma escola particular pode improvisar em casa várias atividades. Uma dica interessante é assim, primeiro, lembrar de uma brincadeira que foi muito importante para o pai, né, quando ele era criança, uma coisa que ele gostava muito de fazer, porque aí vai ser sempre mais fácil transmitir essa brincadeira para o filho. Outro bom exemplo é esse circuito funcional, que pode ser feito com objetos improvisados. Além de tirar a criança da frente do computador e da televisão, incentiva a prática da atividade física. Mas existe toda uma técnica para que eles participem. O nosso principal segredo aqui é a questão da história. Então, normalmente a gente conta uma história e a partir dessa história a gente entra num universo com a criança. E ela se deixa levar por esses universos, né? Então, que seja do pirata, que seja do faroeste, do velho oeste, né? Então, quando você propõe para a criança uma história, uma brincadeira, tudo depois se transforma. Melissa, de 6 anos, e Rebeca, de 4, entraram de cabeça na brincadeira. As duas saíram de um navio pirata
e participaram de um treinamento para se tornarem xerifes do Velho Oeste. Eu estava no navio, daí depois o navio entrou numa tempestade e depois a gente chegou. A gente pulou nos cactos, não podia encostar, aí eu não encostei. Depois eu passei debaixo da ponte e aí eu pulei de uma cachoeira e depois eu salvei um trem dos bandidos. Outra dica legal é ensinar a garotada a fazer em casa massinha de modelar, como essas que as crianças estão brincando. Além de divertido, estimula a criatividade, o controle da força muscular, a concentração e ainda a noção de quantidade. A receita é bem simples e fácil. Anota aí. 1 xícara de sal, 4 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícaras de água, 3 colheres de óleo de cozinha e corantes de alimentos nas cores que desejar. Para preparar, é bem fácil. Junte todos os ingredientes dentro de uma tigela, amasse bem até ficar boa para modelar. Está pronto. Agora é só brincar. A fabricante americana de carros elétricos Tesla vai construir uma fábrica em Xangai capaz de produzir 500 mil carros por ano. O anúncio ocorre mesmo em meio à guerra tarifária entre Estados Unidos e China. A Tesla, empresa do bilionário Elon Musk, vai fazer seu primeiro grande investimento no exterior. A fabricante americana de carros elétricos vai construir uma fábrica em Xangai. Segundo a companhia, a fábrica terá capacidade de produzir 500 mil carros por ano. A empresa quer se internacionalizar, apesar das recentes tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos. O governo de Xangai explicou que a fábrica será construída no distrito de Lingang e incluirá instalações de fabricação, pesquisa e desenvolvimento. No mês passado, a Tesla anunciou que negociava com as autoridades chinesas a construção de carros elétricos e baterias no país. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.